Por milênios, a humanidade foi condicionada a acreditar em uma aparente impossibilidade matemática. A ideia de que 1 mais 1 mais 1 resulta em apenas 1. Você provavelmente cresceu ouvindo nas igrejas ou lendo em livros que Deus é uma trindade. 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas e se a forma exata como te explicaram isso a vida inteira estiver fundamentalmente errada? Pior, e se essa explicação simplista esconder um segredo arqueológico e linguístico tão profundo que a maioria dos acadêmicos prefere ignorar? Fomos ensinados a aceitar o mistério divino de olhos fechados. Mas a verdade sempre exige coragem e investigação. Existe um código, uma chave literária gravada de forma cirúrgica e intencional nas primeiras linhas do livro de Gênesis e nos pergaminhos mais antigos do deserto. Uma única palavra extraída do hebraico primitivo que decifra a mecânica desse mistério de uma vez por todas. E no clímax deste vídeo eu vou te revelar qual é essa palavra exata. Você finalmente vai entender o que parecia incompreensível à lógica humana. Mas, antes de quebrar esse selo milenar, nós precisamos destruir a maior e mais perigosa mentira que já te contaram sobre o Criador. Feche os olhos e lembre. Como tentaram te explicar a Trindade quando você perguntou sobre ela? Provavelmente usaram a água. Disseram que a água pode se manifestar como gelo, como líquido ou como vapor, mas, em sua essência, continua sendo água. Ou talvez tenham usado o exemplo de um ovo, casca, clara e gema. Parece lógico, não é? Parece altamente didático para uma mente que busca respostas rápidas. Mas existe um problema sombrio aqui. Essas analogias não representam o cristianismo original. Elas são antigas heresias disfarçadas de ensino moderno. A famosa ilustração da água, por exemplo, explica uma doutrina do segundo século que foi condenada, chamada modalismo. O modalismo afirmava que Deus não era composto por 3 consciências distintas, mas era apenas um ator solitário no universo cósmico, trocando de máscaras teatrais. Ora ele usava a máscara do Pai no Antigo Testamento, ora colocava a máscara do Filho para morrer na cruz, ora usava a do Espírito Santo na era moderna. Mas preste atenção na falha letal dessa teoria. Se a água líquida se transforma em vapor, ela deixa totalmente de ser líquida. Se Deus se transformou em Jesus na Terra, quem mantinha as galáxias girando no espaço sideral? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, a narrativa histórica diz que os céus se rasgaram. A voz audível do Pai ecoou de cima. O Filho estava fisicamente submerso nas águas. O Espírito desceu de forma visível. 3 consciências plenas e distintas operando no exato mesmo milésimo de segundo. Se Deus fosse apenas uma pessoa solitária trocando de forma, aquela cena seria o maior e mais cínico teatro de ilusão de ótica da história. A Trindade não é um Deus solitário com transtorno de múltiplas personalidades. São 3 entidades plenas coexistindo. Mas como isso não se transforma em politeísmo? Como não estamos falando de 3 deuses separados? A resposta está escondida nas plantas originais da criação. Para conseguir acessar a mente do grande arquiteto, nós precisamos ignorar as traduções modernas e voltar ao texto original intocado. Logo no primeiro versículo da Bíblia, nos deparamos com um enigma sintático que aterroriza linguistas até os dias de hoje. Em português, lemos de forma passiva: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há nenhum choque. Mas no hebraico rústico falado nas tendas do deserto, o texto ruge: Bereshit bara Elohim. A palavra usada para descrever Deus ali é Elohim. E aqui está o detalhe que escondem de você. O sufixo im, no idioma hebraico, indica inegavelmente o plural. Traduzida de forma crua, sem contexto, Elohim significaria deuses. No entanto, o verbo que comanda essa palavra bara, criou, está conjugado de forma inflexível no singular, sujeito no plural, ação no singular. Imagine a loucura se você escrevesse: eles construiu o universo. É um erro de concordância gritante. Os céticos seculares apontam para isso e dizem que é apenas um erro de revisão de escribas ignorantes. Mas no texto sagrado não existem acidentes gramaticais. Essa construção cirúrgica não aponta para um politeísmo primitivo. Ela é um farol flamejante indicando uma unidade composta, uma equipe infinita agindo como uma única e coesa força motriz. E o abismo fica mais profundo. No versículo 26, esse Criador quebra o silêncio cósmico e decreta: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos, nossa. Plurais inegáveis. Com quem exatamente ele estava conversando no escuro absoluto do universo recém-nascido?
Com anjos? Teologicamente impossível. Anjos são criaturas limitadas, não parceiros de criação. Então, quem era a audiência no vácuo do espaço? A verdade histórica é que a comunhão suprema já existia muito antes da primeira estrela queimar. O Pai não estava sozinho. O apóstolo João, usando sua refinada visão grega, revela que o Verbo, o Logos divino, já preexistia no princípio, e sem esse Logos absolutamente nada foi feito. E o patriarca Jó do Antigo Oriente declara de forma assustadora: "O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida." Hoje grupos modernos e seitas, reciclando velhas heresias do quarto século, tentam desesperadamente rebaixar a figura do Filho. Dizem que ele foi apenas a primeira criatura feita, um anjo de alta patente, um Deus menor e subserviente. Mas a arqueologia textual esmaga essa ideia. Os manuscritos imaculados concedem a Jesus, o carpinteiro histórico, os exatos títulos supremos e atributos incomunicáveis do Jeová do Antigo Testamento. Onipresença, eternidade, a capacidade de perdoar pecados contra o universo. Ele nunca foi um subalterno, ele é a divindade plena encarnada na história. Mas se existem de fato três atuando com poder absoluto, como essa matemática fecha em apenas um? Preste muita atenção agora, pois você está pisando em território proibido para muitos dogmáticos. Nós estamos desconstruindo o que aprisionou a mente de bilhões por séculos. E estamos a apenas alguns instantes de revelar em alta definição a chave mestra. Aquele código hebraico exato que prometi desvendar lá no início do vídeo. A palavra milenar que unifica toda essa tensão teológica e prova que a Trindade não é uma falha matemática, mas uma lei de ferro existencial. Fique focado, porque a resposta a seguir mudará para sempre a forma como você enxerga os textos sagrados. O nosso maior inimigo hoje para compreender a divindade é a extrema pobreza da nossa linguagem ocidental contemporânea. Quando tentamos explicar o mistério, usamos a frágil palavra pessoa. Nós dizemos Deus é um em três pessoas. O problema letal é que para a mente moderna, do século XXI, uma pessoa é obrigatoriamente um indivíduo físico, biológico, solitário e tridimensional. Alguém com CPF e endereço geográfico. Esqueça essa limitação carnal. Os grandes e antigos pais da Igreja Oriental nunca utilizaram esse conceito rasteiro. Eles lapidaram uma palavra grega profunda e misteriosa chamada hipóstase. Hipóstase não é um ser orgânico isolado. É uma distinção real, viva e consciente operando dentro de uma mesma essência inseparável e infinita. Imagine a própria mente humana. Você possui intelecto racional, possui emoções e possui vontade motriz. São faculdades completamente distintas, operam de formas diferentes, mas estão fundidas formando uma única mente indivisível. A natureza de Deus é infindavelmente mais vasta, mas o princípio reside na coexistência perfeita e eterna dentro da mesma matriz espiritual. Não é uma reunião de três deuses engravatados no céu. É uma única essência majestosa subsistindo eternamente em três centros de consciência pura. E agora chegamos ao ápice investigativo desta jornada. Ao ponto de inflexão absoluta. Os escribas e rabinos judeus sempre foram os mais ferozes e letais defensores do monoteísmo intransigente. A oração mais sagrada de Israel, o Shema, gritado no calor do deserto, decreta: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se a ideia da Trindade fosse apenas uma loucura politeísta inventada por cristãos romanos, essa única linha do livro de Deuteronômio a destruiria sem piedade. Mas é com exatidão milimétrica aqui no pergaminho mais sagrado da antiguidade que o grande segredo nos é entregue. O antigo hebraico semítico possui palavras cirúrgicas e rigorosas para definir o número 1. Se a força divina inspiradora quisesse cravar que Deus é apenas um dígito numérico solitário, frio, matemático e isolado, as regras gramaticais obrigariam o autor a usar a palavra Yashid. Yashid significa solitário, único e isolado. É o um fechado. Foi exatamente o Yashid que Deus usou ao testar Abraão: toma teu filho, o teu único Yashid filho. Aquele exemplar isolado. Mas olhe para o texto com reverência, a palavra escrita a fogo no pergaminho de Deuteronômio 6:4, para afirmar que Deus é único, não é Yashid. A palavra milenar, explosiva e reveladora escolhida lá na antiguidade é Echad. Echad não representa uma unidade frígida e solitária. Echad significa unidade composta, uma unidade indissolúvel formada pela junção orgânica de mais de uma parte. Você duvida da força dessa arqueologia literária?
Olhe para a formação da humanidade. O Gênesis declara que o homem e a mulher, dois seres biologicamente e psicologicamente distintos, ao se casarem se tornam uma só carne. Sabe qual é a palavra hebraica para esse uma unindo dois seres? Echad. O escriba Esdras relata que toda a gigantesca nação de Israel, composta por dezenas de milhares de mentes e tribos diferentes, se reuniu como se fossem um só homem. A palavra secreta gravada ali? Echad. Diante do microscópio da gramática intocável do Velho Testamento, a Trindade se ergue não como uma anomalia, mas como a mais deslumbrante verdade do cosmos. Deus não é uma força deprimida orbitando o vácuo na solidão perpétua. Ele é, em sua própria arquitetura existencial, a expressão máxima de relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo, distintos em suas operações, mas fundidos em uma glória imaterial invencível, formando o mais perfeito, eterno e inquebrável Echad do universo. Se a névoa se dissipou e a sua mente acabou de ser expandida além das fronteiras da religião tradicional, inscreva-se ferozmente no canal agora. Deixe o seu like investigativo para impulsionar a verdade. E desça nos comentários agora mesmo. Qual é o próximo grande abismo histórico ou mistério bíblico enigmático que nós devemos investigar a fundo no próximo vídeo? A verdade não aceita o silêncio.